2 anos do explante de silicone e eu vim aqui nesse vídeo para contar tudinho para vocês, assim ó, sem maquiagem, sem filtro, sem cortes. Vou contar para vocês se eu melhorei dos sintomas, que sintomas que eu tinha, se ficou bonito, se ficou feio, se penso em outra cirurgia. Tudo isso eu vou falar no vídeo de hoje, então fica por aí para você poder saber tudinho. Porém, antes, eu queria dar um recado assim muito bacana e muito importante, porque vocês me inspiraram muito a tomar essa decisão. Eu já estudo desenvolvimento pessoal há alguns anos, para desenvolvimento próprio, né, para autoconhecimento, etc. Mas um pouco antes do explante, desse tempo para cá, desses 2 anos para cá, eu venho me aprofundando profissionalmente nesse assunto, na psicologia positiva, na inteligência emocional e etc. E essa última semana eu acabei de colocar no ar o meu primeiro curso desses assuntos, 28 dias para transformar a sua vida. Eu quero fazer um combo ali, na verdade, com 3 pequenos cursos com valores super baixos, super acessíveis para vocês começarem a transformar a vida de vocês através de ferramentas super simples. Então eu vou deixar esse link do curso de 28 dias para transformar a minha vida para vocês aqui, porque vocês me inspiraram, vocês sempre trazem aqui sintomas, às vezes até de depressão, de ansiedade, de insônia, né? Às vezes de algum tipo de confusão mental e etc. E esse assunto, né, essa ferramenta que eu vou trazer para vocês, ela ajuda muito em todos esses sintomas. Muitas vezes a pessoa faz o explante achando que só de tirar o silicone ela já vai voltar assim a ficar super saudável, super bem, e às vezes acontece, às vezes não, porque muitas vezes você tirou o problema, né? Só que aquilo já está tudo instalado dentro da gente. Então a gente aprender ali a descobrir a nossa felicidade, né, a buscar aquela felicidade que vive dentro da gente, descobrir a viver com maior bem-estar, é uma coisa muito importante. É isso que eu tenho trabalhado com esse curso e também com o meu novo canal no YouTube. Vou deixar os links para vocês. Eu tentei falar sobre isso nesse canal aqui, só que como atrapalhou muito, acredito eu, né, a parte do algoritmo do YouTube não funcionou muito bem, então eu tô colocando tudo nesse canal novinho, zerinho. Se você quiser entrar lá, curtir, se inscrever, vai me ajudar muito. E escreve lá que você veio desse vídeo, que eu vou adorar te dar umas boas-vindas, tá bem? Então bora lá que vocês vieram aqui por outro motivo. Vocês querem saber do explante de silicone. Então eu vou fazer aqui uma geral no que aconteceu comigo, né, da minha história com o silicone, mas eu tenho um vídeo praticamente assim, indo profundamente em cada um desses assuntos, tá? Então se você quiser, procura aí que você vai achar os vídeos todos. Número 1, eu coloquei meu silicone quando eu tinha 21 anos, coloquei 285 ml de silicone por fora, digamos assim, do músculo, né? O subglandular, ou seja, ele não estava atrás do músculo, ele estava na frente. Coloquei por uma incisão pela auréola e fiquei com ele por 16 anos. Eu nunca tinha ouvido falar de doença de silicone, síndrome azia, nem nada disso. O que me fez buscar o explante foi algo um pouco diferente. Na verdade, quando eu fiz 10 anos com o silicone, eu comecei a me preocupar com como ele estava envelhecendo dentro de mim. E comecei a ter medo de que ele estourasse, de que acontecesse alguma coisa ruim. Naquela época, eu tinha acabado de ter meu filho, eu estava amamentando, depois eu tive outro filho, depois eu fiquei amamentando quase 3 anos essa minha segunda filha, depois eu vim morar em Portugal. Assim, muita coisa foi acontecendo, porém, desde que eu fiz esses 10 anos, essa ideia de que aquilo estava dentro de mim, que poderia acontecer algum acidente, alguma coisa, começou a me deixar um pouco nervosa, um pouco ansiosa com esse assunto. E aí também, como eu estava trabalhando com esse meu autoconhecimento, etc., que eu contei para vocês lá no começo, eu comecei também a, não me identificar mais com o tamanho, sabe? Com aquela ideia daquele negócio pulando assim, no decote, etc. Então eu sempre pensava assim, eu vou ter que trocar, vou colocar o menor que tiver, mais discreto possível, que eu já não gosto do jeito que tá. E eu confesso para vocês que até aí eu nem sabia que dava para tirar. Chegou um momento que eu pesquisei assim no Google, dá para tirar o silicone? Quem nunca fez isso? Me conta se vocês não chegaram a fazer isso. Eu juro que eu cheguei a escrever assim, e aí que eu descobri que existia a cirurgia do explante, que era justamente para tirar e você não colocar mais nenhum silicone no lugar. E eu comecei a trabalhar a minha mente para aceitar essa possibilidade, porque claro que eu sabia que fisicamente não ia ficar assim tão bom. Afinal de contas, eu tinha um seio pequeno e eu não gostava, eu coloquei o silicone, eu gostava até num primeiro momento, depois comecei a achar um pouco grande demais, mas voltar para estaca zero, digamos, para aquele seio muito reto, muito pequeno que eu tinha, ficou uma coisa meio assim, não sei.
sabe? Mas eu já tinha tomado aquela decisão dentro de mim, que eu queria aquilo, que eu precisava daquilo, que para mim, para o meu estilo de vida, para aquilo que eu acreditava, tudo que eu, sabe, vinha estudando, que eu vinha me aprofundando dentro de mim, não fazia sentido eu ter o silicone. Então, eu comecei a pesquisar as possibilidades. E eu confesso que eu fiquei, gente, me preparando 1 ano e meio, 2 anos para fazer a cirurgia, tá? Eu, por mais que quisesse tirar, eu não fiquei me preparando só financeiramente, mas mentalmente para me aceitar como eu ficaria. Eu decidi que eu queria fazer só o explante e tem vários motivos do porquê. Número 1, porque eu tinha assim medo do resultado. A cirurgia que faz a mastopexia, né, que levanta o seio, ela deixa uma cicatriz um pouco grande. Eu não sabia como ia ser minha cicatrização. A única cicatriz que eu tenho é essa da auréola e ela é um pouco diferente, porque a auréola é um tecido um pouco diferente, né, uma cor diferente, tudo. Então, eu não sabia se eu ia cicatrizar bem, se não ia. Eu sabia que meu seio ia ficar pequeno, então que essa cicatriz ficaria muito à mostra. Eu estava morrendo de medo da cirurgia mesmo. Eu não sabia sabe, assim, eu achava que eu ia morrer na cirurgia. Então, assim, tudo que fosse simples e era o que eu queria fazer. Não estava muito disposta a fazer mais nada. E eu cismei que eu queria só o explante de silicone. E eu pesquisava muito imagens de seios que fizeram só o explante. E não as imagens dos que ficaram lindos, maravilhosos. E sim daqueles que ficaram não tão bacanas. Porque eu queria me acostumar com a ideia de ficar daquele jeito, sabe? E eu aceitei muito e abracei muito isso. Fato e beleza. Aí, 16 anos depois, eu acabei fazendo o explante de silicone. Eu quis fazer pela auréola. O médico que eu busquei, ele faria, porque a minha cicatriz era grande, ele falou que conseguia fazer, só que ele falou que não achava a melhor ideia. Eu contei isso em outro vídeo, mas eu fiquei com muito pouca sensibilidade depois de colocar o silicone, e eu ainda tinha alguma esperança de que tirando o silicone eu pudesse recuperar, mas se fosse pela auréola seria um pouco mais difícil, porque é uma incisão bem profunda, pega muito nervo e etc. Então eu fiquei assim com um pouco de medo de fazer por ali. O médico concordou com essa minha afirmação e também me disse que se eu quisesse um dia fazer uma mastopexia, se eu fizesse pela auréola de novo agora não ia ser a melhor opção. Então eu aceitei fazer aqui por baixo. E a minha cicatrização foi maravilhosa, eu não tive problema nenhum, cicatrizou uma linhazinha branca assim, começou muito clara, não faz muita diferença e foi incrível. Eu falei também que tinha muito medo da cirurgia e a minha cirurgia, gente, foi extremamente tranquila, tá? Você dorme, obviamente, para fazer, né, com anestesia. Eu não passei mal, porque quando eu coloquei o silicone, eu passei muito mal por uns 2 dias, fiquei com pressão baixa, vomitei por causa da anestesia. Dessa vez eu me recuperei. Mas acordei super bem, já levantei, já fui ao banheiro, já tomei banho, tudo sozinha praticamente no primeiro momento ali. Fiquei com o dreno, me perguntam muito sobre o dreno, fiquei 2 dias com o dreno. Eu fiz à noite, na verdade, num dia. No dia seguinte, mais ou menos na hora do almoço, eu saí. E no outro dia eu voltei para tirar o dreno, tá? Tem pessoas que ficam mais, menos... Até onde eu sei, isso depende um pouco tanto do médico quanto da sua recuperação. Quando o dreno já não tá conseguindo tirar mais nada, significa que você não precisa mais ficar com aquilo e tirei. Eu tomei os remédios direitinho, tomei antibiótico, remédio para dor, tudo bem direitinho e me recuperei lindamente, assim, já estava ótima logo depois. Vamos falar um pouco sobre os sintomas. Eu falei para vocês que eu não fui atrás disso por causa de sintoma, eu não sabia que existia essa ligação. E, na verdade, eu sou uma pessoa extremamente distraída, gente. Eu vou ser sincera que eu acho, e eu dou graças a Deus, assim, que eu acho que eu realmente não tive grandes sintomas com o silicone. Mas como eu sou distraída, eu sou aquela pessoa que, tipo assim, eu preciso acordar no dia seguinte com uma diferença muito grande para eu perceber que teve que me instalou ali alguma coisa. Então, o que eu lembrava, né? Depois que eu fui me perguntar assim um pouco mais a fundo. Quando eu coloquei o silicone, eu estava morando nos Estados Unidos. Daí eu voltei para o Brasil por alguns meses, coloquei o silicone e fui para os Estados Unidos de novo. No primeiro ano eu fui au pair, eu trabalhava numa casa de família, eu era babá, e eu comia só porcaria. Eu vivia de sorvete, de nuggets, essas coisas. E eu não engordei 1 grama, voltei do jeito que fui. E aí, depois que eu fui com o silicone, eu morei sozinha, num programa de intercâmbio que a gente trabalha em hotel, tudo, e recebe muito pouco dinheiro, então eu comia porcaria também, só que em menor quantidade. E eu engordei bastante, eu engordei uns 7 quilos, eu lembro, meio que inchei, e algo que eu nunca consegui recuperar, nunca voltei para o peso que eu tinha antes. Eu consegui voltar um pouco, mas depois esse peso também foi aumentando, sabe? O peso normal foi aumentando com o tempo e eu nunca consegui voltar para o que era e nem quero, porque realmente eu era bem magra. E
isso era uma das coisas que eu percebi que foi assim, logo no ano seguinte que eu coloquei o silicone. Outra coisa também, eu comecei a identificar alguns problemas de tireoide depois que eu pus o silicone, assim, em alguns exames começou a dar que minha tireoide estava irregular, o TSH, o papapá. Depois eu cheguei a ter um hipotireoidismo até nas gravidezes, etc. E depois, quando eu voltei, agora eu não tenho mais o hipotireoidismo, mas a minha tireoide, o meu TSH ainda era um pouco desregulado, né, indicando algum tipo de tireoidite. Eu acredito que esses foram assim, o que eu lembrei no primeiro momento sobre o que aconteceu logo depois. Eu não lembro se caiu mais meu cabelo, eu não lembrava de como eu me sentia disposta ou não, sabe, se eu me sentia mais cansada ou não, mas eu comecei a perceber, o que eu percebi de melhoria, principalmente quando eu fiz o explante, foi na disposição. Como eu não gostava muito de esporte, por muito tempo eu não fazia ginástica, eu evitava muito, eu achava que era por causa do meu jeito de ser. Tipo, eu sou preguiçosa mesmo, então eu fico muito cansada na esteira, mas é por causa disso. Eu jamais relacionei com o silicone, mas na hora que eu tirei, já assim, que eles me acordaram na sala de cirurgia, ali, né, na sala de recuperação, que eu abri os olhos, eu já, assim, enchi o pulmão e a sensação que eu tive é que o meu pulmão era muito maior. Isso já me chocou bastante. Depois, quando eu voltei para academia, né, peguei ali um período no fim do que a gente estava, né, tudo dentro de casa, tudo. Então, assim, eu não estava indo muito fazer ginástica. Quando eu voltei, eu fiquei indignada com quanto eu aguentava fazer as coisas, assim. Eu me sentia muito mais bem disposta, muito mais feliz, assim, de conseguir fazer essas coisas. Eu ia em coisa que eu detesto, tipo esteira, bicicleta, assim, que eu não costumo fazer tanto, mas quando eu fazia antes, parecia que eu ia deixar minha alma ali, naquele aparelho. E hoje em dia eu já consigo aguentar super bem, consigo fazer as aulas super bem. Eu lembro que eu era sempre das últimas, sabe? A conseguir fazer as coisas, tal, assim, se fosse ainda mais com aeróbico ali, nossa. E eu melhorei muito. Isso foi pra mim muito nítido, assim. Eu não lembrava de como era antes, ou que era um sintoma, algum tipo de cansaço, mas eu consigo confirmar pra vocês, sem sombra de dúvida, que eu me sinto 1000 vezes mais disposta depois que eu tirei. É claro, gente, que eu faço tudo aquilo que eu ensino pra vocês, que eu falei do curso, que eu falei do outro YouTube, eu também faço, eu também pratico autoconhecimento, eu também pratico, né, a inteligência emocional, eu também, né, mudei meu mindset com muita coisa, e isso faz também total diferença. Inclusive, eu falei pra vocês do físico, é uma mudança de mindset, né? Quando a gente olha para umas pessoas, umas mulheres que têm seios grandes, que têm seios volumosos, e a gente acha bonito, e aí a gente acha que a gente vai ficar feia de seio pequeno. Eu era um pouco assim, e eu comecei a mudar. Falei, não, calma aí, eu vou olhar só pra gente com seio pequeno, eu vou procurar propaganda de mulheres com seio pequeno e vou ver beleza nisso, porque eu sei que eu vou precisar disso para me enxergar melhor. E isso me ajudou muito. Hoje em dia, eu não consigo achar beleza no silicone de quase ninguém. Assim, é raro eu olhar uma mulher de silicone e falar, nossa, que bonito. Normalmente eu falo, estaria melhor sem, sabe? Ficaria tão mais bonita se ela não tivesse esse silicone e tal. Graças a Deus, né? Pra mim fez muita diferença e mudou também na forma que eu me via. Já vou falar da parte da beleza, tá? De como eu me sinto, assim, fisicamente. Só vou terminar de falar dos sintomas. O cansaço, pra mim, era óbvio. Eu achei que quando eu tirei... Achei não, gente. Eu tinha uma esperança de quando eu tirasse o silicone, eu daria, assim, uma desinchada. E que daí, sabe, a vida ia ser daquela de quando eu tinha 20 anos de idade, que eu podia comer sorvete à vontade e eu não ia engordar. Óbvio que isso não aconteceu bem, mas eu comecei a fazer muita ginástica depois. Então, eu acabei perdendo mais gordura e etc. por conta disso, tá? E a outra coisa que eu falei foi da minha tireoide. Meu TSH continua desregulado, mas ainda assim ele já está mais regulado do que estava antes de eu fazer a cirurgia que eu tinha feito os exames, né? Hoje em dia ele já baixou ali bastantinho até, então acredito que possa ter alguma influência ou simplesmente, né, ele tá baixando. Eu também não sei dizer exatamente, eu acho que eu não fiz o exame logo depois também, demorou uns anos ali, quase 2 anos para eu fazer os exames, então é difícil exatamente eu dizer se foi por causa disso ou não, mas o importante é que tá indo bem. E aí, fisicamente, né, como que a gente fica? Eu falei pra vocês que eu achei que cicatrizou muito bem e etc. Então, a cicatriz que eu achei que seria um problema pra mim não é. Que nem eu falei, eu perdi gordura nesse meio tempo porque eu realmente comecei a malhar mais, então eu sequei bastante. E isso fez com que meu seio, apesar de pequeno, né, ele ficasse com uma pele um pouco sobrando. Ele não chega a ser caído porque eu não tenho muito nada para isso. Ele é um pouquinho caidinho, mas nada fora do normal. Só que acaba sendo uma pelezinha fininha que me incomoda sim um pouco, que fica ali sobrando.
outra coisa que acontece, que eu não sei, assim, eu acho que eu não tinha ouvido ninguém falar, mas eu já vi mais mulheres virem me falar sobre isso, é que o bico do peito parece que fica um pouco solto. Parece que ele não consegue se encaixar e ficar assim, ele fica meio caidinho, assim, né? Porque acho que falta ali um pouco do tecido. Não sei se o tecido não consegue se reorganizar ou se a pele, por estar mais flácida, faz com que ele se espalhe mais. Mas no meu caso, aconteceram essas duas coisas. Isso me incomoda sim, até certo ponto. Se eu falar para vocês que eu não durmo, que eu penso assim diariamente em fazer uma cirurgia, eu vou estar mentindo ou que eu esteja planejando. Mas eu confesso que depois que minha cirurgia foi super tranquila e minha cicatrização também, eu até chego sim a cogitar a possibilidade de fazer uma mastopexia em algum momento. Meu medo é de ficar muito reta, porque eu realmente tenho muito pouco peito, gente, eu tô de top, mas ó, eu não tenho nada. Meu Deus, ó a TV atrás, não dá pra ver. Ó, mas não dá pra ver que não é nada, né? Dá pra ver que não tem nada. Eu tenho muito pouco peito. E eu achei que talvez também malhando fosse... dá pra ver um pouquinho? Parece que até que tem uma coisa, né? Que fosse fazer uma diferença. O que fez a diferença foi nesse desenho aqui, ó, a malhação. E até deu um pouco de volume aqui. Só que aqui embaixo fica o peito assim um pouco mais molinho, um pouco mais caidinho. Quando eu ponho um biquíni, principalmente um biquíni de cortininha, eu não gosto muito, eu me sinto um pouco incomodada. E já percebi uma vez que eu fui fazer natação com a minha filha no Dia das Mães, e que no banheiro eu ficava assim um pouco tentando me esconder, não estava super confortável dos outros verem. Eu estou confortável comigo vendo, eu estou confortável com meu marido vendo, mas assim, ali naquele meio eu fiquei com medo das pessoas ficarem, nossa, que seios estranhos, não sei, foi automático na verdade, para mim ficar meio assim, opa, não olhe para meus seios. A lipoenxertia, às vezes também penso, mas nunca fui pesquisar a fundo para ver se eu acho que vai ser mais um problema do que uma solução. E como eu falei, não é algo que eu esteja ainda indo atrás, assim, ou que eu queira, nossa, eu vou fazer amanhã, mas se eu fizer, vocês vão ficar sabendo. E eu me sinto muito bem, na verdade, muito bem, não me arrependo nem um segundo de ter tirado, na verdade, me arrependo de ter colocado, penso assim, putz, seria tão mais fácil se eu não tivesse posto, meu seio não estaria tão, né, assim, tão molinho, tal, estaria minúsculo tudo, mas pelo menos estaria, o bico dele não estaria tão solto, ele não estaria com tanta pele extra, mas ao mesmo tempo, é óbvio que ele também foi importante para mim, eu não posso negar isso, né, é uma coisa que a gente tem que agradecer, mesmo os nossos erros de vida, e eu dou graças a Deus que hoje eu consigo me olhar com esse auto-amor, com essa, sabe, assim, com essa coisa de me abraçar mesmo e falar, meu, tá tudo bem, pode não estar perfeito, mas tá ótimo, você tá bem, sabe, vamos malhar, vamos ser felizes, vamos curtir a vida, vamos fazer coisas que você gosta, vamos se cuidar, vamos fazer esse né, desenvolvimento pessoal consigo próprio, vamos trabalhar com a gente, vamos começar a buscar essa felicidade, esse bem-estar dentro de mim, independente do meu físico. E eu me sinto muito feliz por isso, assim, isso é o que me estimula e me estimulou desde o começo muito. Acho que eu falei lá no começo que o silicone já não combinava com o meu estilo de vida, com tudo aquilo que eu estava trabalhando dentro de mim e realmente não combinava. E fez todo sentido tirá-lo, assim. Hoje em dia eu me identifico muito com o meu corpo, sabe? Eu realmente me abri e me abracei do jeito que estava e eu acho que isso fez uma grande diferença. E nesses 2 anos, assim, eu ainda tinha esperança de que a pele pudesse melhorar com algum tratamento, passando uns cremes. Até tentei fazer umas massagens com aquele copinho de sucção, que eu já vi umas pessoas fazendo e falando que funcionou muito. Até tentei fazer algumas outras coisas, passar uns produtos específicos e etc. Até fiz uma sessãozinha de microneedling, né, de microagulhamento, só que não vi, assim, grandes resultados, tá? Então, eu acabei meio que desencanando e tipo, deixa ele quietinho aí e vida que segue. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Que nem eu falei, se você quiser me acompanhar mais de perto, entra lá no outro YouTube, que lá eu fico um pouco mais, hoje em dia, tem 2 vídeos por semana, eu tô lá mais o tempo todo, eu respondo mais as perguntas e sempre um prazer falar com você. Se precisar de qualquer coisa, deixe uma mensagem que eu sempre respondo, eu sempre dou atenção para todo mundo que precisa, tá bem? Um grande beijo, até!